Boa noite a todos. Então, esse tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é a pineal, onde se localiza, para que a gente tenha uma ideia mais segura e possa compreender muito do que o André Luiz nos disse. Então, eu gostaria de mostrar uma projeção em que nós vemos aqui a pineal. Vamos voltar. Anterior. Nós vemos aqui um corte do cérebro. Ele é dividido ao meio. Nós chamamos de corte sagital. E nós vemos que aqui é o hemisfério direito, visto pelo lado de dentro. Então, quando se corta bem no meio, nós estamos cortando o corpo caloso, que é essa parte aqui que tem todos os feixes de axônios que transmitem, levam e trazem todas as informações para o córtex cerebral, para todo o sistema cerebral, que vem de todas as regiões. Temos aqui o tálamo, né? Essa região aqui do terceiro ventrículo, tálamo, toda essa região aqui. E esse pontinho que foi colorido de verde, essa é a pineal. Aqui é a frente, é o lobo frontal, e aqui é o lobo occipital posterior, e aqui o cerebelo, fica bem posterior. E aqui é uma estrutura importantíssima, que é o tronco encefálico, que é constituído dessas três partes. Nós vemos aqui que existe uma comunicação que chamamos aqueduto, que liga o terceiro ventrículo, que fica aqui, ao quarto ventrículo. Quando existe uma obstrução aqui por compressão, existe uma hidrocefalia. Esses ventrículos aumentam e dá dor de cabeça, dá vômito, e se não for aliviada essa pressão, pode levar ao óbito. Aqui é o cerebelo, que é responsável pelo nosso equilíbrio. E o tronco cerebral, no bulbo, são três partes, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui é onde se localiza o cordão prateado, o elo de ligação perispiritual com o ser humano, por último, fica aqui. Quando vai ser rompido, quando há o desprendimento para a parte final, que fica ligado somente pelo cordão prateado, é nesse ponto que ele está ligado, no bulbo, né? Que vem por baixo pelo foramen magnum e aqui se instala. É o último a ser quebrado. Então, nós vemos aqui que um tumor nessa área, ele faz compressão dessas estruturas, e são compressões vitais. Aqui tem áreas responsáveis pelos movimentos oculares, tem áreas responsáveis aqui pelo equilíbrio, pela compressão vai dar dificuldade de movimentação, e a compressão também que se faz nesse aqueduto. Então, essas são as áreas nobres do cérebro. Os hemisférios cerebrais, aqui nos diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos répteis ele tem um progresso mais amplo, ou seja, é quando ele começa a se desenvolver, os hemisférios cerebrais, um pouquinho mais nos répteis, que ele se aprimora mais na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, que já está razoavelmente plasmada em alguns lagartos lacertídeos da Nova Zelândia, em que essa pineal embrionária se prolonga até a região parietal, assumindo a função de um olho. Nós vamos ver numa imagem seguinte tudo isso aqui novamente, mas só para lembrar para vocês que muita gente diz, muitos espíritos dizem, que o princípio espiritual começa a se individualizar, citando André Luiz, começa a se individualizar entre os répteis. E aqui tem uma indicação que já se começa a fazer o centro coronário de um psicossoma, de um primórdio de psicossoma já no réptil, que será o nosso perispírito futuro. O centro coronário, que são aqueles centros energéticos que compõem todo o nosso corpo, que são 7 principais, que nós vamos ver mais adiante, mas ele sempre se conecta com a glândula pineal. Isso
os orientais e orientalistas já conhecem isso muito bem, os esotéricos já falavam muito disso, né? E ele diz que é aí que a epífise começa a consolidar-se como centro energético de sensações sutis, para captar essas sensações, para tradução e seleção dos estados mentais diversos, prenunciando as operações da mediunidade. Então, nós vemos que a epífise ou pineal, ligado ao centro coronário, ele já tem a captação de energias muito sutis. Aqui nós vemos um desenho do... Acho que não tem acho que tem um anterior aqui. Tem um anterior. O que é que não vem? Bom, aqui o que é que ele diz? A primordial, que ele cita aqui. Eles têm um progresso mais amplo e já começa a se formar a pineal. Você vê que tem um terceiro olho, que muita gente diz que a pineal é uma regressão do terceiro olho, que não é verdadeiro. Apesar de ter alguns componentes desse olho pineal, aqui é o olho pineal que está em cima, no crânio, na parte parietal, mas já tem um rudimento de pineal ligado a ele, a esse olho. Isso aqui é translúcido. E aqui nós temos o cristalino e temos as células da retina desse olho primitivo. E que nos répteis e em outros animais que levam, que tem esse olho, tem uma função também tanto para a luz do dia e da noite, como para a reprodução. Nos que hibernam, eles determinam o ciclo reprodutivo, a conduta, também a conduta sexual desses animais. No homem, nem tanto, não imprime, porque o homem é superior, já tem o seu discernimento para exercer sem necessidade de um órgão responsável por isso, puramente. Aqui nós temos como se manifestou primeiro a função da pineal sobre os órgãos na ciência. Foi por um tumor na pineal, localizado na pineal, que comprimiu, destruiu a pineal, e destruindo ele não produz a influência sobre os órgãos gonadais, para a produção de testosterona. Ele já não tem essa influência frenadora, e como destrói, ele aí pode atuar livremente as gônadas e desenvolver, porque ele tem a função frenadora na função das gônadas. Só que aqui, no caso dessas crianças, a maioria delas tem um próprio tumor que ele mesmo secreta testosterona, e que faz com que uma criança de 9 anos, de 8 anos, desenvolva características sexuais secundárias. E uma característica é que os testículos estão atrofiados, apesar de ter um pênis desenvolvido, ele tem acne, tem já pelos faciais, né? E aqui nós temos um corte histológico da pineal, isso aqui são as concreções, que eles chamam corpos arenosos, e que no estudo do Sérgio Felipe ele mostrou que era hidroxiapatita, que eram cristais de apatita. Aqui é o pinealócito e aqui são as células pineais, aqui já no caso do sapo, que também tem um terceiro olho. Aqui, tomando emprestado do Sérgio Felipe, são fotografias de dissecção, de necrópsia, que mostra que a pineal em aumento, né? Que cada pessoa tem uma pineal que se assemelha diferente. Aqui nós temos uma tomografia que mostra um tumor de pineal, aqui já com a compressão daquela abertura, né? Aqui a foto patológica, no histopatológico, um tumor grande também, com compressão e com dilatação dos ventrículos. Novamente, outra fotografia mais em close, que mostra um tumor grande da pineal.
E aqui um cisto de pineal, que é benigno, e com calcificação. Calcificação na periferia da pineal. Isso aqui não destrói, os pinealócitos, as células pineais estão intactas, então não interfere, não tem a sintomatologia, a não ser quando ele cresce mais, e pode dar compressão também, ou pode sangrar para dentro da hemorragia e pode ter sintomas mais graves. O local é um local crítico, que antigamente, quando operava, morriam. Para fazer biópsia, às vezes morriam também. Hoje em dia, a cirurgia está muito mais aperfeiçoada, tem métodos de detecção mais precoce, a intervenção cirúrgica já se faz sem muito risco para essas crianças ou para essas pessoas. Aqui, tomando emprestado também do Sérgio Felipe, os trabalhos dele, em que ele fez cortes histológicos da pineal, e que naquelas são calcificações, mostra as placas de apatita, né? Aqui, ela apatita pequena, se você a um tamanho de 25 vezes, se você vê essa parte somente, ela está aqui aumentada 100 vezes, mostrando os cristais de apatita. Aqui, na natureza, a hidroxiapatita, como ela se apresenta, são cristais que dizem que diamagnéticos, que refletem o magnetismo. Mas nós sabemos que 99% da hidroxiapatita está nos ossos. E também o esmalte dos dentes é composto da hidroxiapatita, que é de uma dureza muito grande. E tem também, são os 3 locais, o esmalte dos dentes, nos ossos e na pineal, onde existe hidroxiapatita. As atribuições da pineal, agora o que é que André Luiz nos diz? Tudo que nós sabemos sobre a pineal, em termos do espiritismo, vem de André Luiz, no Missionários da Luz. Ele diz que as atribuições da pineal circunscreviam-se ao controle sexual no período infantil. Depois que despertava a função gonadal na puberdade, a pineal decrescia em força e quase desaparecia para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Não é um órgão morto, segundo velhas suposições. Isso em 1945. Ele dizia que é o que a ciência também dizia, que a pineal frenava o desenvolvimento da sexualidade até a puberdade. Depois que a pineal estimulava o crescimento, o desenvolvimento da sexualidade, então as gônadas assumiam e a pineal se atrofiava e tornava-se um órgão morto. Daí a calcificação que elas apresentavam. Porque você veja que em 1967, em Nova York, numa apresentação, numa palestra, o cientista Leon Davidoff dizia exatamente a mesma coisa que dizia André Luiz 22 anos antes. O consenso é que a pineal secreta hormônios inibitórios que causam retardo da maturação sexual até a puberdade, quando então a glândula se atrofia e as secreções de maturação da pituitária, que é a hipófise, das suprarrenais, das gônadas, entram em alta atividade, né? É só então quando, depois que elas assumiam, elas se atrofiavam. Hoje a ciência já tem uma visão diferente, já sabe que ela não é um órgão morto. Então, ela é a glândula, de acordo com André Luiz, é muito mais amplo, porque diz que a glândula da vida mental acorda no ser humano, na puberdade, as forças criadoras e continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura. A gente começa a imaginar, será que é só a pineal física que ele está falando aqui? Quando ele fala que ele produz hormônios psíquicos, será que é só a pineal física? Será que também não é a pineal do perispírito, que é ligado a um centro perispiritual mais importante, que é o centro coronário? Fica esse questionamento. E aos 14 anos, a criatura se entrega à recapitulação da sexualidade.
Ele examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Eu não me lembro, eu acho que também nenhum de vocês se lembra de ter feito essa recapitulação da sexualidade. Nós não fazemos esse inventário das paixões vividas em outra época e que reaparecem sob fortes impulsos. Provavelmente é na parte mais profunda da nossa consciência, né? A consciência profunda, que nós podemos fazer isso. E quando nós fazemos essa recapitulação, se nós vivemos, só para dar um exemplo, como mulher, e temos esse forte impulso, reaparecer quando nascemos como homem, justificaria perfeitamente a homossexualidade, embora nós venhamos aqui para conter esses impulsos, mas às vezes são muito fortes, que nós não podemos conter. Então, estaria justificado, uma das formas seria essa. Né? Também preside aos fenômenos nervosos da emotividade, das emoções, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Então, aqui ele está dizendo que é mais a pineal perispiritual, porque a expressão do corpo, o corpo etéreo que ele se refere aqui é o perispírito. Como órgão de expressão do perispírito, ele preside aos fenômenos nervosos da emotividade. E pelo potencial magnético, ele exerce um controle absoluto sobre os órgãos genitais. Nós vamos ver que a ciência ainda não aceita isso como controle absoluto, né? Porque ainda não conseguiu provar isso. Prova que ela tem influência. Segregando hormônios psíquicos, atua sobre as energias geradoras com influência absoluta sobre os cromossomas. Interessante que até sobre os cromossomas exerce essa influência total. Né? Diz que a pineal tem ascendência sobre todo o sistema endócrino, não somente sobre os hormônios gonadotróficos, mas sobre a hipófise, sobre as adrenais, são muito importantes, e sobre as gônadas também, além de exercer sobre o quiasma óptico, aliás, que age juntamente com o quiasma óptico para controlar a própria hipófise. Quando se liga à mente, ela comanda as forças subconscientes, sob determinação da vontade. E sob a direção da pineal, os suprimentos de energias psíquicas se distribuem a todos os órgãos. Aqui ele está falando de energias psíquicas, pode ser que sejam formas tão sutis que ainda não possam ser detectadas pela ciência ainda, né? Embora seja produzido pelo órgão físico. As funções da pineal que a ciência aceita é a função gonadotrófica, que André Luiz mencionou. Exerce uma função frenadora. Durante o dia, ela está em atividade, ela está em pouca atividade, ela não exerce essa função. À noite é quando se produz mais melatonina, ela frena. Por isso que nos animais que hibernam, durante a noite, esse sono prolongado, eles não produzem muita melatonina e eles não estimulam a função gonadotrófica, porque acasalar-se nesse período poria em risco muito grande a prole, porque não teria como alimentar. Então, quando tem a luz, a pineal não secreta a melatonina, que nós reconhecemos, que a ciência reconhece que o hormônio produzido por ela, e que é ele que exerce a função frenadora. Então, as funções da pineal, que a ciência reconhece principalmente, são todas elas ligadas à função que se estabeleceu, a função da melatonina. Então, o hormônio melatonina produz todas essas funções que nós vamos ver. A função frenadora gonadotrófica, a sincronização do ritmo circadiano. O que é isso? O ritmo de um dia. Tudo que acontece um dia, o nosso relógio biológico está ligado à pineal, à secreção de melatonina. Tudo que é rítmico, seja mensal, como a menstruação, seja diurno, seja noturno, seja às 24 horas, seja anual, está ligado à pineal.
Mas ela não exerce esse controle sozinha. O controle maior se exerce por uma região do hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático. Ele é que é o relógio, o verdadeiro relógio biológico. E ele sofre a ação da pineal também. Regula a glicemia, veja aí. Por quê? Porque ele inibe a produção de insulina, ou regula a produção de insulina, pelas células do pâncreas. Tem uma regulação da morte celular por apoptose. A apoptose é uma morte programada e muitos consideram como suicídio celular. As células cometem suicídio. Os neurônios na fase embrionária produzem muito em excesso de neurônios, todos eles sofrem morte celular por apoptose, porque não precisam dele em excesso, né? Então, eles produzem essa morte, mas a melatonina regula, ela impede essa morte celular. Mas, quando é no câncer, principalmente o câncer de mama, ela estimula. Nas células cancerígenas, ela estimula essa destruição celular. Tem uma ação antioxidante muito forte, mais do que a própria vitamina C, e regula o sistema imunitário, quer dizer, reforça a nossa imunidade. André Luiz diz que, com relação à mediunidade, que essa glândula minúscula se transforma em núcleo radiante, e ao redor dela seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. E sobre o núcleo, semelhante a uma flor resplandecente, caíam luzes suaves do mais alto, reconhecendo que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, quando ele diz que essas transforma em um núcleo radiante, não é a pineal em si que se transforma, é a parte perispiritual dela, porque para ver isso, André Luiz teve que receber energias de Alexandre para poder enxergar isso. Então, vê esse núcleo radiante. Então, nós temos aqui, né, o centro coronário, que aqui é o centro mais elevado, de baixo para cima, nós temos o centro fundamental, né, que é o Muladhara. Aqui nós temos o centro genésico, que é responsável pelas nossas força sexual, que eles chamam de Swadhisthana, né? Aqui nós temos a Manipura, que é o centro esplênico, aqui nós temos o Anahata, que é o coronariano, aliás, o cardíaco, que é o que dá toda a nossa emotividade. Aqui nós temos o centro laríngeo, né, que é o ajna, né? E aqui é o responsável, que se liga à tireoide, ao timo, às paratireoides, né, a laringe, e etc. E aqui nós temos o centro frontal, né? O centro frontal se liga à hipófise, e aqui o centro coronário, que se liga à pineal, que aqui é o Sahasrara, na literatura hindu. E aqui é o lótus de muitas pétalas, só que esse lótus de 1000 pétalas é um lótus, na realidade, de 960 pétalas, que os videntes conseguem ver na forma espiritual. E aqui eles representam Buda e os mais elevados com essa imagem aqui, que eles representam a pineal, né? Ele diz que no exercício mediúnico, vamos ver se aqui passou alguma coisa, ele diz que as glândulas endócrinas do médico também brilham, se transformam em núcleos luminosos, né, com perfeitas oficinas elétricas. Os condutos medulares é como um pavio imenso, sustentando a luz mental, como a chama de uma vela. E os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. E aqui ele mostra até os neurônios corticais e as fibras nervosas com suas ramificações, consegue ver tudo isso. São elementos delicadíssimos que conduzem as energias recônditas e imponderáveis. E a epífise sempre emitindo raios azulados e intensos. E no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente intensifica seu poder de emissão
e recepção da esfera espiritual. Então, como é que acontece? Os impulsos provenientes do espírito são transferidos do perispírito ao corpo pineal, através do centro coronário. E do centro coronário ao corpo pineal. E daí se irradia para o córtex cerebral, para o tálamo, comandando todo o corpo, todo o veículo somático. Aqui, como explica Carlos Torres Pastorino. Nessa comunicação, nesse fenômeno que aqui acontece, mediúnico, é uma psicografia, e que André Luiz diz que a emissão mental do comunicante, que condensa o pensamento e a vontade, envolve o médium numa profusão de raios que ele alcança o campo interior, primeiramente pelos poros, fracas e indecisas, mas que são apoiados pelos centros de forças perispirituais. São todos aqueles 7 centros de forças mais importantes. São condensadas e passadas para o sistema nervoso, através dos plexos, onde se processam as ações e reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra. Logicamente, tem que passar pelo córtex cerebral e por todos esses centros que respondem pela palavra e pela audição. Os neurônios funcionam como detectores estimulantes, transformadores e ampliadores da ideia, cujas vibrações brilham com raios incessantes como um firmamento, em que a epífise brilha como um pequeno sol azulado. Então, vocês vejam que a epífise está funcionando continuamente em todo o processo mediúnico. Mas ele diz que nós não podemos esquecer o cérebro como órgão de manifestação da mente. Na vida intracraniana estão assentadas as chaves da comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Os centros cerebrais são de extrema importância porque representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem em todos os fenômenos. Os neurônios corticais vibram com a passagem do fluxo magnético do pensamento. No caso de uma magnetização, do hipnotismo, o magnetizador, o comunicante, projeta o seu fluxo energético sobre a epífise do médium, e esta favorece a passividade nos núcleos receptivos do cérebro. Daí, com essa passividade, não há muita interferência do médium nos fenômenos, e ele pode receber a influência do magnetizador ou de um espírito, até de um obsessor, que atue com conhecimento de causa sobre a epífise do médium. Mas a cooperação magnética dos trabalhadores espirituais é fundamental para a execução da tarefa. Por que isso? Porque o próprio desencadeamento da função da epífise do centro coronário é proporcionada por energias dos espíritos que estão assistindo na mediunidade. E é importante nessa situação, por exemplo, que eu estava psicografando, enquanto o espírito responsável por induzir os centros cerebrais do médium à resposta, Alexandre estava impondo a mão sobre o córtex cerebral, estimulando as fibras inibidoras, para que não houvesse a interferência do médium na comunicação ou na escrita. Você vê como é importante isso, como eles atuam. E aqui nós encerramos essa apresentação e nos colocamos à disposição para as dúvidas que possam existir ou para as perguntas que vocês tenham com relação a esse tema. Carlos? Sim, nós temos desculpa, está dificultando para abrir aqui. Nós temos algumas perguntas. A primeira delas
Um menino de 9 anos foi operado por um tumor na pineal e ela foi retirada. Qual seria o prejuízo? Hoje está com 22 anos. Aparentemente, não se nota problema físico. Pergunta excelente. E vem bem a propósito mesmo. Nos Estados Unidos existem 1.297 pacientes operados de tumores de pineal que estão sendo acompanhados pelos médicos. A maioria dos tumores que acontecem em adultos, 60% deles são benignos. Na criança, 60% deles são malignos. Qual o prejuízo que pode acarretar? O prejuízo que se percebeu são prejuízos que decorrem de alterações das estruturas vizinhas. Às vezes, quando é o tumor maligno, você tem que tirar mais tumor, você prejudica definitivamente a função daquele parte. Na parte, vamos dizer, psíquica, não se percebeu nada. Aí você diz, por que a pineal seria fundamental se você pode viver sem ela? Nós não temos notícias de médiuns que tenham sido operados de pineal e que tenham perdido a mediunidade. Não temos notícias de médiuns que tenham sido operados por tumor de pineal. Resta saber se eles perdem a mediunidade. Eu sei de médiuns que têm cisto de pineal, que são pequenos, não precisam operar e que não alterem nada a mediunidade deles, né? Mas o que é que acontece quando a maioria desses sintomas? Os sintomas são relacionados à pressão que ele exerce sobre o escoamento do líquido céfalo-raquidiano, causa hipertensão intracraniana, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, principalmente. E como ele está situado em cima do tegmento, que tem alterações na função dos músculos oculares, ele já tem alterações oculares, mas que quando você retira esse tumor, eles regridem. Quando você não pode, e os sintomas desaparecem. Quando você não consegue retirar, você tem que fazer uma drenagem desse líquido através de uma válvula para aliviar a pressão, né? Mas é um problema sério, que a mortalidade nesses casos é elevada, mas hoje em dia muitos estão sobrevivendo 5 anos com tratamento, com radioterapia e com quimioterapia. Tem um caso relatado em 38 casos que cometeu suicídio, mas não relaciona nada sobre a vida mental dessa pessoa antes, não diz nada, né? E algum caso de perda de memória, porque acha que também a melatonina tem influência sobre a memória, mas a perda de memória já atribui à compressão que exerceu ou pela própria radioterapia nas células responsáveis do lobo temporal, responsável, por exemplo, como o hipocampo ou o córtex entorrinal, que armazena os neurônios responsáveis pelo armazenamento de memória, que são atingidos, sofrem com a radioterapia. Então, é nesse caso. Mas, em termos de mediunidade, nós não sabemos o que acontece. Mas o que é que eu prevejo? É fundamental a pineal, enquanto ela existe, ela é fundamental. Agora, será que Deus coloca no órgão só tudo isso? Nenhum deles alterou seu ritmo circadiano. O seu relógio biológico continua funcionando perfeitamente. Por quê? Porque o relógio biológico principal está no núcleo supraquiasmático. Então, eles continuam funcionando. As glândulas gonadais continuam funcionando perfeitamente. E o núcleo supraquiasmático tem influência, o hipotálamo tem influência sobre a hipófise, sobre todos esses hormônios. Então, eles continuam funcionando. Então, provavelmente não tem um prejuízo físico. É a mesma coisa de que já me perguntaram, se você tirar o baço, como é que fica o centro esplênico? Continua funcionando normal, porque o centro esplênico é no perispírito, e o baço perispirítico continua funcionando. Então, a pineal continua em contato com o centro coronário, continua influenciando as células corticais. Bero, deixa eu ver se está aberto. Houve uma pergunta complementar, que é um aspecto
aqui que, de repente, possa ser comentado. Em caso cirúrgico, extirpando a pineal, como foi o caso anterior, né? Como fica? Haverá um órgão substituto? Você acabou de comentar, não é? Que Exatamente. Eu acho que o órgão exatamente isso. substituto é o órgão perispiritual, porque é um entrelaçamento muito grande. Vocês vejam, André Luiz disse que a pineal se transformou num lótus de 1000 pérolas, de 1000 pétalas, né? É óbvio que não foi a física. É óbvio que foi o seu componentemente perispiritual que está ligado a ela, que se transformou e que funcionou, né? Para o corpo físico, ele está secretando hormônios. E hoje em dia nós sabemos que até a serotonina é secretada por ela. E a serotonina tem influência em alterações mentais, na esquizofrenia, né? na agressividade, na irritação. Né? Há uma outra pergunta, está relacionada com a questão da calcificação. Por que a glândula pineal é o único órgão do corpo humano que calcifica e solidifica com a idade? Não, não é verdade. Infelizmente, nós que já chegamos aos 60 anos, temos algumas calcificações arteriais nas coronárias, né? Você vê pessoas diabéticas, jovens mesmo de 30, 40 anos, que têm um diabetes juvenil e que fazem insuficiência renal, é uma calcificação galopante dos vasos, das artérias. É impressionante como calcificam. Os ossos calcificam. Mas a calcificação é um mecanismo de defesa também do organismo. Tudo que cicatriza, com o tempo, pode calcificar-se também. A calcificação da pineal é uma calcificação diferente, porque nós temos mais a hidroxiapatita, que também está nos ossos, elas não têm, porque o que é que acontece com a inflamação, a infecção, a irritação é o que causa a calcificação em muitos casos. Não acontece isso com a pineal, né? Tem um acúmulo da hidroxiapatita, que é uma calcificação também, mas é como se fosse fisiológica, né? Os dentes são calcificados com a hidroxiapatita, né? Mas especialmente nas artérias, né? Nos casos de arteriosclerose generalizada no corpo, é que tem a calcificação. Muito bom. Romero, essa pergunta agora é da Arlete. Ela diz assim, já que a pineal tem uma grande relação com a melatonina, você poderia explicar que efeito se tem na pineal se uma pessoa tem o costume de tomar melatonina ou GABA regularmente para dormir? A pergunta é muito interessante e uma das funções da melatonina é regular o sono. Por incrível que pareça, você, quando está dormindo bem, você secreta melatonina, né? Se você não está tomando, você não secreta bem porque você está acordado. A luz faz acordar. Nos países nórdicos, o índice de suicídio é alto e atribui que seja porque muito frio, dormem muito, eles hibernam, né? E que o tratamento é luz para impedir a produção de melatonina. O que é que acontece? A função da melatonina na pineal, aparentemente, não se detectou nenhuma função. O que ela age é sobre as células e sobre os órgãos, porque os outros hormônios, por exemplo, os hormônios corticoides, se você tomar durante muito tempo, tem uma ação que atrofia a suprarrenal, é deletéria. Se você suspender de imediato, você morre de insuficiência renal. Na pineal não acontece isso. Ela não se atrofia porque você toma pineal. Nos casos de desincronose, como jet lag, né, em que você passa muitos fusos horários de uma vez só, você está totalmente desincronizado, você está no ritmo da noite, cheio, né, de melatonina, e a visão é do dia. Né? Você está no dia, enquanto está em plena atividade no dia, você está dormindo em ritmo de sono. E, no entanto, se você der melatonina, eles melhoram um pouco. Muitos melhoram desses sintomas. Né? Muito bem. Aqui há mais uma. Quando a glândula pineal não funciona de forma correta, pode aparecer doenças?
Não existe, por exemplo, uma falta de função, uma hipofunção da pineal. O que se atribuía à ciência acreditava que ela simplesmente morria, deixava de funcionar e se atrofiava. E que se viu que não é verdade, ela continua funcionando, secretando a pineal, né? Mas ela não para de funcionar, né? Ela pode ser extirpada e você não vê malefícios pela falta de melatonina. Você não vê repercussão orgânica sobre isso, Uhum. por causa disso. Aqui tem uma outra pergunta que parece que foi feita pela mesma pessoa, mas vamos ver. Quais os sintomas que indicam problemas ou doenças na glândula pineal? Existe algum sintoma que aparece? Infelizmente, o sintoma mais importante é o sintoma de crescimento de tumor. E o sintoma é a compressão daquele aqueduto, que a gente chama aqueduto cerebral, o aqueduto de Sears, que impede o fluxo do líquido, o líquido se acumula no cérebro, e se persistir, o cérebro vai se atrofiando também, mas causa muita dor de cabeça, muito vômito e náusea. E você tem que procurar serviço, atenção médica. E é quando é detectado o tumor, né? O cisto pineal, se ele for grande, ele também pode causar compressão, né? Aí ele é operado porque está causando compressão e está causando sintomas. Mas, a rigor, ele pode passar um bom tempo sem manifestação nenhuma. Romero, há um comentário assim: experimentei mediunidade de maneira muito intensa e traumatizante quando era criança. Tudo mudou drasticamente após a puberdade. Existe uma correlação com a pineal? Pode ser que sim, porque é uma fase de atuação muito grande da pineal, nessa fase da puberdade também. Mas o Carlos pode explicar melhor, né, Carlos? Porque muitas dessas crianças, normalmente, depois eles param essa mediunidade e podem reaparecer depois, tanto na adolescência como na idade adulta. Ou pode nunca mais aparecer, né? Só que o seu caso era bem ostensiva, né? Muito Aham. sofrida. E a outra aqui é mudanças frequentes no ciclo menstrual e na ovulação nas mulheres pode ser um dos sintomas relacionados com a glândula pineal? Pode ser que sim, mas é difícil a gente detectar, porque a influência se distribui sobre várias glândulas. Vai sobre o hipotálamo vai para a hipófise, da hipófise é que vai para as gônadas. Existe muito mais alterações no órgão efetor, que são os ovários, que causam essas alterações. As alterações ovarianas, de cistos, microcistos, são muito mais, influenciam muito mais do que a própria pineal nas alterações menstruais, né? Essa pergunta foi feita pela Verônica. A mediunidade está relacionada com o tamanho do número de cristais na pineal, tipo mais mediunidade com mais cristais de hepatita na pineal? Essa é a teoria do Sérgio Felipe, né? Ele estudou muito a pineal, ainda estuda, né? Tem a pineal mind dele, ele estudou médiums com ressonância, né, magnética funcional. Ele verificou que quanto mais cristais de apatita, mais favorecia o médiums de desdobramento. Aqueles que tinham pouca pineal, poucos cristais, eles tinham menos desdobramento. Mas muitos duvidam desse questionamento, eu não posso duvidar, porque, afinal de contas, ele pesquisou, eu não pesquisei, mas o que eu sei é que muitos dizem que ele faz uma transposição do que o André Luiz disse para a mediunidade quase ipsilítere, não necessariamente de uma maneira totalmente científica, porque ele supõe, por exemplo, que como a hidroxiapatita é diamagnética, e nós sabemos, aliás, pela ciência, que a pineal sintoniza com o polo magnético da Terra, nos pássaros migratórios, eles
se orientam pelo polo magnético da Terra, pela pineal. Então, ele supõe que são esses cristais que condensam e que prendem o magnetismo do polo magnético da Terra e favorece a mediunidade. Quando, na realidade, ele disse muito bem que o magnetismo mesmeriano, o magnetismo espiritual é diferente, mas pode ser que pertença a um espectro eletromagnético diferente, que ainda não se detectou, né? Mas, pelo menos, o magnetismo da Terra não é o mesmo do magnetismo celeste. Então, pode ser que sim, pelo menos só ele detectou isso, a gente aceita como uma hipótese, que ele também colocou como hipótese de estudo, né? E é possível que sim, mas também nós não sabemos se você retirar a pineal, você perde a sua mediunidade. Ainda não sabemos. Está fechado, Carlos, o microfone. Microfone fechado, Carlos. Desculpa lá. A Lili agora perguntou como ativar a glândula pineal. E aí eu não sei não, viu? Aí tem muitos canais esotéricos que estimulam a pineal, mas sabe que a meditação é um dos mecanismos, né? Uhum. A meditação profunda, você desenvolver bem, você desenvolve a pineal e pode até desenvolver a mediunidade também, né? Uhum. Porque a própria... o centro coronário, ele desabrocha também pela meditação, né? Pelo exercício Desabrocha. da concentração, da meditação, da busca das forças superiores, né? Interessante, Exatamente. Romero. E a Norma perguntou, a pineal está relacionada somente ao médium ostensivo ou ao médium de apoio também? Não, há todo tipo de mediunidade, psicografia, tudo. Toda forma de mediunidade. Ostensivo ou não. Porque Ótimo. você viu ali como ela influencia os neurônios. Eles veem as energias vibrando, fazendo os neurônios vibrarem, né? É muito interessante isso. Uhum. Essa foi a última pergunta. Não sei se alguém tem mais alguma, Kemi. Então... Se alguém tiver, pode abrir o microfone e perguntar, né? Eu gostaria de perguntar para o Romero, posso? Pois não, Norma. Claro. É uma dúvida assim, que sempre eu tenho. Na hora da comunicação mediúnica, existe uma expansão do perispírito do médium, né? E unindo não, mas acoplando com o perispírito do espírito, né? Então, a glândula pineal funciona onde aí? Em que momento aí? Nesse fato, já nessa união? Interessante, né? Se eu disse que as duas estão acopladas e você desdobra, você se afasta, as duas, você vê, o perispírito se afasta, mas está em total comunicação com o médium. Ele está em perfeita sintonia com o médium. Se o espírito estiver consciente da mediunidade, ele vê o espírito comunicante, sabe que ele está tomando seu corpo, está vendo tudo. Ele pode ou não estar vendo a pineal, mas ela está funcionando da mesma maneira. Nós vemos pelas experiências do Coronel de Rochat, que quando ele fazia as induções magnéticas e regressões, etc., em que ele demonstrava que o perispírito se afastava, são poucos centímetros, né, que ele se afasta muitas vezes, embora outros possam viajar pelo pensamento e desdobrar a longas distâncias, mas normalmente é um afastamento de alguns centímetros, né? Mas eles estão em completa sintonia e a perispiritual, a pineal perispiritual funciona em consonância com a pineal física, da mesma maneira que os nossos neurônios orgânicos estão respondendo aos estímulos da pineal. Né? Sim. Obrigada. Nada. Se o Romero permitir e o Carlos quiser fazer algum comentário, porque também está na linha ligada à mediunidade, fica à vontade, né, Romero? Pode Eu ser, né? agradeço.
Está muito bem, né? As perguntas foram atendidas. Aqui parece que apareceu uma outra pergunta, Romero. É verdade que mediram a luz emitida da pineal do médium Chico Xavier e ela media mais de 3 metros? Ih, Nossa Senhora, essa eu não sei não. Essa aí talvez médium para médium, né? Um médium de evidência para enxergar. Primeiro que você veja, nessa comunicação de André Luiz, ele está no mundo espiritual. Ele está vendo o médium, mas ele não está enxergando. Alexandre aplica energias. Ele diz que eu recebi energias de Alexandre para enxergar essa pineal da maneira tão intensa como ele enxergou. Lógico que ele via nos outros médicos, mas da maneira como ele viu no psicógrafo, foi uma maneira intensa. Ele enxergou muito bem essa luz. Então, acho bem difícil, a não ser que seja para uma experiência programada pela espiritualidade para ver isso. Eu não posso dizer nada, porque eu não li sobre isso. Mas eu acho meio difícil. Essa experiência está relacionada com a máquina Kirlian, não? Ah, Killian, talvez. Isso, Porque aí, na verdade, mediram foi a aura, né, do Foi a Chico. aura. Tá Isso. certo. Não se pode dizer que eles tenham medido aí a questão da emissão de pineal. Na verdade, estavam trabalhando com a questão da emissão da aura. E a máquina, na primeira vez que foram medir, ela não alcançou a aura do Chico. Ela não tinha capacidade, porque ela tinha feito para medição de objetos colocados, né, e pequenos, como a polegada, como coisas assim. E foi tentar medir a aura do Chico, não deu, não. Eu não sei Então, se eles chegaram a voltar com uma máquina mais potente, né? Mas essa é a informação que eu li há muito tempo já. é interessante, né? Aí apareceu mais uma agora, da Lilian. A pineal tem a ver com a expansão da consciência? Tem sim. Tem sim. Na meditação, você estimula realmente a pineal, estimula o centro coronário, que está diretamente ligado, né? E você pode expandir a consciência realmente, né? O que é a expansão da consciência, né? Seria também um desdobramento, né? A sua consciência englobar áreas maiores, pode ser tudo isso, depende da sua potencialidade, né? Muito bem. Esse estudo da pineal realmente bem interessante, não é? E como você colocou, o André Luiz conseguiu antecipar a informação que estava na realidade espiritual e não tinha chegado ainda, né, pela investigação. E, logicamente, os cientistas talvez nem tenham visto, e quem viu não deu a devida importância, e foi preciso esperar bastante tempo, né, para que a ciência pudesse observar alguns aspectos ainda, mas não alcançou tudo, né? É natural isso, porque nós desconhecemos a nós mesmos, e a nossa própria máquina que a gente utiliza, nós desconhecemos, né, Romero? Tem muita É, coisa ainda para a gente descobrir, não é? Aqui a Pâmela agora fez uma pergunta, Romero. No desenho do Antigo Egito, eles já mostravam a pineal. Ela não perguntou, ela comentou. Uhum. é interessante. Você veja muitas vezes aquela serpente que tem dos faraós, é Uhum. o símbolo da mediunidade. É É. porque todos eles, os faraós, eles tinham que passar pela iniciação com os sacerdotes, né? Eles eram altos sacerdotes também, né? E aquilo é o despertamento da mediunidade que eles tinham, né? Eles simbolizavam daquela maneira, né? Uhum. Isso aí. Terceiro olho, né? Mas interessante que você mencionou aí, em 1958, quer dizer, 15 anos depois do André Luiz, é que veio a descobrir a melatonina. E nós vimos Uhum. aquela comunicação de 1967 com as mesmas coisas que se dizia antigamente, sem dar a menor importância pineal, apesar de já se descobrir que era produzida pela pineal, essa melatonina, e ter suas funções, né? Interessante, custou muito, né? É. Tem mais nenhuma pergunta não, Akemi. Ok, obrigada. Nosso agradecimento, Romero, nossa gratidão. Você é o Carlos pela ajuda, viu, Carlos? Obrigada, viu? Nossa gratidão.
A gente, então, pede as considerações finais para o Homero e a prece de encerramento, por favor. Pois não. Queria agradecer ao Carlos, que é sempre muito bem-vindo nessas lives, sempre agregando conhecimentos para todos nós. E fica na gente sempre a observação a fazer, principalmente porque é difícil a ciência em si, mostrar muita coisa do que o André Luiz diz, provar aquilo que o André Luiz diz, porque os métodos ainda não são perfeitos. Neurocientistas já aceitam que a pineal, a melatonina, que é produzida por ela, tem uma versatilidade enorme, né? Relacionada com um grande número de processos, tanto das células quanto dos órgãos, em todos os órgãos e processos. Isso é um grande avanço. Quer dizer, vai corroborar o que André Luiz disse. Quando a gente descobrir que, por exemplo, que a serotonina produzida pelo pineal, que tem todas essas ações sobre o psiquismo, pode compreender melhor a influência da pineal sobre a vida mental da pessoa. Mas, por hora, não existe correlação científica quanto a isso, porque demora mais, né? Mas nós temos a felicidade, com o Espiritismo, de poder compreender tudo isso sem a necessidade da prova factual. Quando ela vier, nós aceitaremos com a maior normalidade, porque já sabíamos disso, né? E é importante que a gente saiba que, por hora, a pineal, que é importantíssima na mediunidade, Deus não deixa que uma só, assim como não deixaria Allan Kardec como o único codificador, se ele falhasse, outro assumiria o lugar, também outro assumiria o lugar da pineal, em um órgão, um novo órgão, uma nova função do homem moderno, que é essa mediunidade mais intuitiva, né? Que certamente será coordenada pela pineal. Então, é esperar para ver, né? Quem for vivo, verá. E nós estaremos vivos do outro lado, né? Satisfeito e acompanhar tudo isso. Então, só resta agradecer a vocês pela presença, pela tolerância, especialmente pelas perguntas que motivam a que nós possamos nos estender mais sobre o assunto.